Olá, turma. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula 1B da disciplina Tecnologias Multimídia. Vamos falar sobre o mundo analógico e do mundo digital. Nós estamos dentro da aula 1, onde já falamos na parte 1A da apresentação da disciplina. Quem porventura ainda não viu, pode ver. Temos os links. Introdução às tecnologias multimídia. Essa é a aula 1B e a aula 1C. Esta aula 1B e vamos abordar o mundo analógico e mundo digital. Dentro aqui da introdução às tecnologias multimídia, ainda é a parte inicial da disciplina, mas já que envolve alguns princípios importantes que já estamos abordando dentro da disciplina. O objetivo dessa aula é apresentar os primeiros princípios relacionados à representação da informação e também digitalização, ainda de uma forma ou de uma maneira introdutória, tá ok? Então vamos falar de representação da informação e digitalização ainda de uma maneira introdutória. Mas antes, nós gostaríamos de situar vocês quanto ao processo, isso mesmo, processo que permite armazenar dados dados relacionados ao mundo como nós o percebemos. Processar esses dados e então disponibilizá-los como informações relacionadas ao mundo como nós percebemos. Gostaria de destacar algumas palavras. Primeiro, temos um processo ou uma sequência de acontecimentos, de passos ou de etapas que levam a um fim, a realização de uma finalidade. E uma delas é armazenar dados. Note que eu estou falando dados e não informação. Então, são dados que ainda vão passar por um processamento e que vai resultar na informação. Então, esses dados relacionados com o mundo, como nós o percebemos. Haverá um processamento dentro desse processo e esses dados serão disponibilizados na forma de informações relacionadas a esse mundo como nós o percebemos. Mundo analógico e mundo digital. O mundo analógico, ele consiste de tudo aquilo que nós temos percepção. A luminosidade, o som, a sonoridade, alguma duração de algum evento, o tamanho, a velocidade, aceleração, densidade, a quantidade de possibilidades é muito grande. E as quantidades relacionadas, elas estão num contínuo. Nós chamamos isso de contínuo, que tem uma correspondência com os números reais. E temos, portanto, infinitos valores que podem ser assumidos por uma determinada quantidade física ou uma quantidade biológica, uma quantidade química. Nós também temos a complexidade. E essa complexidade vai resultar numa dificuldade muito grande para o processamento, tendo-se em vista a tomada de decisão. Nós olhamos para alguma coisa, nós temos uma experiência de vida, nós, portanto, processamos aqui na nossa mente e depois chegamos a uma determinada conclusão, ou vamos sentir alguma coisa, ou vamos fazer alguma coisa com relação àquilo que nós vimos, ouvimos ou sentimos por meio dos nossos sentidos. Isto é o mundo analógico. E a complexidade disso tudo é bastante grande. E, enfim, a realidade, né? Como eu acabei de mencionar, atendimento à percepção humana. Logo embaixo, mundo digital. As mesmas quantidades, luminosidade, sonoridade, duração, tamanho, velocidade, etc. Só que agora nós temos a digitalização, valores discretos a essas grandezas. Eu não tenho mais um mundo no contínuo, mas agora eu vou ter no digital. Como se eu tivesse os números inteiros, que são subconjunto dos números reais. Com a finalidade de produzir uma simplificação ou diminuir a complexidade, nós temos a codificação. E essa codificação, inicialmente, depois vamos falar mais em outros aspectos,
Mas basicamente ela contém bits e bytes. A isso nós chamamos de representação. Representação. Então nós vamos representar algo por meio de uma codificação. E o modelamento. Note que no mundo analógico, realidade, atendimento à percepção humana. No mundo digital, modelamento, atendimento à percepção da máquina, não humana. É muito importante isso. Houve uma transição aqui de humano para máquina, mas depois haverá uma transição de máquina para humano. No final, a finalidade é sempre o atendimento à percepção humana, com processamento e com armazenamento. Mas a codificação vai permitir que a máquina faça todo o seu processamento. E depois, como ela é digital, ela vai ter que fazer esse processamento por meio da codificação ou a representação. Nós vamos ter modelos. Um modelo, ele nada mais é que uma forma de se simplificar aquilo que nós temos dificuldade de lidar, né, de manipular de uma maneira analógica. E aqui está uma parte bastante interessante que nós vamos tratar, essa conversão do mundo analógico para o mundo digital. Nós vamos percorrer um caminho aqui, um percurso. Ele vai começar aqui, no mundo analógico. Ele vai passar por uma fase de transição para o mundo digital, ou uma conversão, né, para o mundo digital. Vai ter aqui armazenamento, processamento e logo em seguida uma nova conversão, mas no sentido oposto, do digital para o analógico. E aqui nós temos uma percepção daquilo que foi processado, relacionado com a sua entrada, né, que é o nosso mundo analógico, logo lá no início. Qual é a primeira etapa? Nós estamos aqui no nosso mundo analógico, nós temos a realidade. Essa é a realidade que nós conhecemos. Som, imagem, movimento, posição, essa é a nossa realidade. Mas nós vamos agora adentrar para o mundo digital. E como nós fazemos isso? Por meio da digitalização. Digitalização. Essa digitalização ela é um processo onde eu pego aquilo que está aqui na nossa realidade, como esses 4 exemplos, e vou fazer com que isso chegue a uma outra realidade, como a realidade da percepção da máquina. Então, a percepção humana está aqui, uma digitalização faz com que aquilo que o humano entende passa a ser também aquilo que a máquina entende. Quais são os elementos que vão permitir essa digitalização? É um processo de nós chamamos de transdução, onde você tem uma quantidade física e você passa a ter uma outra quantidade física correspondente. No caso do microfone, ele vai pegar o som, fazer a transdução para sinal elétrico. Pensando em imagem, quem faz esse processo? Câmera digital. Ela tem nela alguns sensores de luminosidade, de luz, e por meio desses sensores de luz, a câmera faz a transdução da imagem para sinal elétrico. No teclado, no mouse, nós pensamos mais em texto, mas também no acesso àquilo que está na tela e que vai ser passado para processamento interno da máquina. Tem leitura óptica também, nós conhecemos bem CD, DVD, né? E conversão, ela aparece aqui. Essa conversão analógico-digital, ela tem como finalidade pegar o sinal elétrico e convertê-lo em zeros e uns. É um circuito elétrico que faz isso. Ele é construído com essa finalidade. E nós temos ali um sinal agora digital e não mais analógico. Com esses dados digitalizados, nós vamos ter a possibilidade de fazer o quê? Armazenar. Armazenamento desses sinal elétrico agora no mundo digital, eu vou poder fazê-lo em disquetes, uma peça de museu,
Discos rígidos ainda existem, então os nossos HDs, os discos rígidos fazem a leitura magnética. Nós temos, diferente dos CDs, fazem a leitura ótica. As fitas, que são magnéticas também, e as flash memories, que já estão relacionadas com as memórias que nós temos hoje, inclusive com pendrive e tudo. Elas têm uma semelhança, não são a mesma coisa, não são a mesma coisa, mas tem uma certa semelhança, essas flash memories, com os nossos pendrives de hoje. E podemos incluir aqui pendrives, tá? E nós armazenamos o que? O que está aqui, na realidade, mas que passou por um processo de digitalização por meio de conversores analógicos digitais, que pegam aquilo que varia no contínuo e coloca na forma de bits e bytes. Processamento. Processamento, no momento que houve o armazenamento, o processamento acontece junto, tá? Ou na sequência também, depende do sistema que foi construído. Nós temos a unidade central de processamento, a CPU, com microprocessadores, né? A memória e algoritmos. Então temos a parte de hardware e uma parte de software. E os algoritmos aqui dentro da parte de software, eles são peças-chave para o processamento, assim como o hardware, tá? E precisa existir para que o algoritmo possa ser ali executado. Os dados, uma vez digitalizados, eles são armazenados e são processados. E esse processamento e armazenagem aqui é interessante nós notarmos o seguinte: ele pega sequências de zeros e uns, armazena e logo depois ele processa de tal forma a produzir uma codificação. Uma codificação. Por meio dessa codificação, nós temos aqui o som, PCM, MP3, imagem, bitmap, JPEG, texto, ASCII ou Unicode. E essa codificação permite o processamento. Esse processamento aqui, nós estamos mencionando agora na sequência. São dois processamentos. Um para você obter a codificação e outro para você tratar esses códigos, esses dados agora codificados. Existe aqui uma padronização de tal forma que as pessoas elas possam saber como lidar com essas informações que estão agora no mundo digital. Isso é extremamente importante, porque se não ocorresse essa padronização, as diferentes máquinas fariam coisas de diferentes formas, por meio de diferentes codificações. E a complexidade e a dificuldade de comunicação e de produção de programas de computador, por exemplo, era inviável. Cada país faria do seu jeito, cada localidade, e depois, quando outra pessoa fosse fazer aquilo, ela não conseguiria fazer, porque a codificação não é uma codificação que a máquina dela reconhece e que ela mesma reconhece. E armazenamento novamente, né? E temos agora finalmente a informação. Essa informação ela é decodificada e ocorre aqui a conversão digital para analógico. Novamente, por meio de dispositivos de saída, que são dispositivos de entrada, que fazem a digitalização, e os dispositivos de saída, como monitores, impressoras e atuadores, permitirão que a informação seja acessível como uma realidade que faça sentido para o ser humano, por meio de textos, gráficos, imagens, tudo isso aqui agora disponível para que a pessoa ela tire as suas conclusões após um certo processamento que a máquina fez dentro do mundo digital. Novamente, estamos no mundo analógico. Mas vamos seguir. Nós falamos aqui de bits, bits e bytes, aqui na conversão analógica digital,
E agora, daqui por diante, nós vamos falar sobre essa parte de bits e bytes. Vamos falar um pouquinho de codificação. E são os dois tópicos que nós vamos abordar nos próximos slides. O bit, o dígito binário formado por zeros e uns, é a unidade elementar de informação. O byte nada mais é que uma sequência de bits justapostos. Temos um bit mais significativo, que é esse aqui, e o bit menos significativo, que é esse aqui à direita, e os demais bits intermediários. Então, da direita para a esquerda, os bits vão se tornando mais significativos, até o mais significativo de todos, que é aqui toda a esquerda. E nós temos uma representação na forma binária, temos a representação na forma decimal e também temos a representação na forma hexadecimal. Notem aqui que nós temos 256 combinações possíveis, 256 valores. Corresponde a 2 elevado à oitava potência, 2 elevado a 8. Note, 1 byte são 8 bits, 2 elevado a 8, 256. Isso tem a ver com combinação. Se você colocar todos em zero, essa é uma combinação. Combinação número 1. Depois, se você colocar tudo em zero, exceto esse último bit aqui da direita, em 1, só ele em 1, e os demais em zero, é uma outra combinação. Se eu colocar o bit, esses dois bits aqui em 1 e os demais em 0, eu tenho mais uma combinação. Se eu colocar todos esses 4 aqui em 1 e os demais em 0, também outra combinação. E assim sucessivamente, tá? Até eu chegar no ponto que eu tenho 1 aqui, tudo 1, só esse 0. É outra combinação. E finalmente, todos em 1. Tá? Começa com todos em 0. Vai havendo várias combinações até chegar em todos em 1. E aí, se você somar essas combinações todas, você vai ver que vai dar 256 valores possíveis. Peço para vocês lerem essa afirmação e pensem a respeito, ver se faz sentido para vocês. São 10 classes de pessoas, mas parece que são duas classes. Ele fala em 10 tipos de pessoas, mas parece que são só dois tipos de pessoas. Como a gente entende uma coisa dessa, hein? No slide anterior, nós mostramos 8 bits e aqui são 4. Esses 4 bits, se você fizer 2 elevado a 4, vai dar 16. E fizer a soma aqui, ó, a combinação acontecendo aqui. Lá era com 8, aqui é com 4, diminuiu, ficou mais simples, mas é a mesma ideia. E temos a representação decimal e hexadecimal. E lembre da frase sobre os tipos de pessoas, aquelas que entendem e aquelas que não entendem. Então, aqui está a resposta. Agora, todos que estão fazendo essa disciplina, eu creio que estão entre aqueles que têm uma compreensão do sistema de numeração binário. Essa correspondência aqui do binário, decimal e hexadecimal, ela não é uma codificação. Ela até pode ser usada como uma codificação, se porventura alguém quiser usar, mas ela não é, em princípio, uma codificação, mas ela é uma relação matemática. Um número em uma base pode ser convertido para uma outra base. Então, você tem o mesmo número, mas numa outra base. Aqui temos o número 0010, está na base binário, mas eu faço a conversão aqui, tem uma forma de se fazer essa conversão, e eu encontro o 2. Eu também encontro o 2 em hexadecimal. Notem que aqui vai ter uma correspondência direta, né, até aqui no 9. Depois, no hexadecimal, você tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos. Não temos do 0 ao 9 como no decimal, 10 decimal, mas temos do 0 ao F. Esse é o hexadecimal. Ainda, né, pensando no bit como número, você pode fazer uma soma de números binários, assim como você pode somar números decimais ou hexadecimais. É uma soma, você faz a soma. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 1, 0. 1, 0. Então, 1 vem aqui em cima e o 0 fica aqui. Fica 1 mais 0 mais 0, 1.
Então, eu tenho esse número aqui, que corresponde ao número 11 em decimal. Se a gente olhar aqui a tabelinha aqui, nós encontramos o B em hexadecimal. Teríamos o B hexadecimal B. Mas vamos mudar. Ao invés do bit como número, agora vamos pensar no bit como lógica. Nós encontramos a álgebra booleana. A álgebra booleana permite nós trabalharmos com lógica. A lógica consiste em quê? No verdadeiro e no falso. Então a gente diz que o 0 corresponde ao falso e o 1 corresponde ao verdadeiro. Vamos tratar então de lógica. A lógica aqui, vamos preencher a tabela verdade, essa tabela que está aqui, e vamos ter aqui uma frase dividida em duas partes. Então, tem uma parte da frase que pode ser verdadeira ou falsa e outra parte que pode ser verdadeira ou falsa. E a frase como um todo, ela poderá ser verdadeira ou poderá ser falsa também. Então, vamos analisar primeiro essa frase aqui. O Brasil fica na América Latina e o céu é azul. Brasil na América Latina, verdadeiro, e o céu é azul, verdadeiro. Então, nós colocamos isto aqui é verdadeiro, verdadeiro, e se as duas partes da frase são verdadeiras, então a frase inteira, nesse caso aqui, é verdadeira. Agora, 1 quilômetro tem 1000 metros, verdadeiro. E 1 centímetro tem 10 metros, falso. Vamos colocar isso na tabela. Está verdadeiro e falso. A frase só pode ser falsa, porque com esse e aqui implica que ambas as proposições sejam verdadeiras, necessariamente. Toda vez que uma delas for falsa, a frase como um todo será falsa. E, semelhantemente, esse Black Friday é em agosto e o carro flex pode ser abastecido com álcool, com etanol. Então, falso, né? Black Friday não é em agosto e o carro flex verdadeiro, pode ser abastecido com etanol. Então, nós colocamos aqui na tabela a verdade e temos o resultado aqui como falso. Semelhantemente, a moeda brasileira é o peso e a moeda argentina é o dólar. Ambas são falsas. Portanto, quando eu colocar aqui na tabela verdade, eu vou ter como resultado o falso. Notem aqui duas coisas. À esquerda, aqui nessa primeira coluna, eu coloquei verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E na segunda coluna, eu coloquei verdadeiro, falso. Aqui é uma combinação, né? Eu tenho em cada linha aqui, nessas duas primeiras colunas, as possibilidades possíveis, né? Primeira coluna verdadeira, segunda falsa, primeira coluna verdadeira, falsa, a primeira falsa, verdadeira, falso, falso. 2 elevado a 2, 4 combinações diferentes, semelhantes que a gente viu nos slides anteriores. Nós vamos seguir, vamos trocar aqui a conexão entre as frases por ou. Agora a frase vai ser verdadeira se uma delas for verdadeira, uma das proposições for verdadeira. A frase como um todo, ela se torna verdadeira. O Brasil fica na América Latina ou o céu é azul. Ambos são verdadeiros. Eu tenho um ou aqui, então pode ser verdadeiro. Mas aqui, 1 quilômetro tem 1000 metros ou 1 centímetro tem 10 metros. Estou dizendo que a frase será verdadeira se uma das proposições for verdadeira. Então, aqui eu tenho uma delas como verdadeira. Portanto, tenho verdadeiro aqui. Mesma coisa aqui. Uma proposição é falsa, a primeira delas, e a outra é verdadeira. Como eu tenho um ou aqui, significa que basta uma delas ser verdadeira para que a frase toda seja verdadeira. E por último, as duas falsas. As duas falsas, eu preciso de ao menos uma verdadeira. Aqui eu não tenho nenhuma verdadeira, então tenho falso. Essa é a tabela verdade do nosso ou, tendo aqui ou. Vamos para um ou exclusivo. Nós chamamos esse aqui de ou exclusivo.
Ou seja, a frase somente será verdadeira se uma das proposições, apenas uma delas, for verdadeira. Se ambas forem verdadeiras, a frase é falsa. Se ambas forem falsas, a frase também é falsa. Então tem que ter apenas uma proposição verdadeira e outra tem que ser necessariamente falsa e vice-versa. Uma falsa e a outra verdadeira. Então isso é o ou exclusivo. Vamos ver aqui, ó. Ou o Brasil fica na América Latina ou o céu é azul. Então uma coisa ou outra. Então verdadeiro é falso. Tem que ter uma coisa ou outra, tá? Ou 1 quilômetro tem 1000 metros, ou 1 centímetro tem 10 metros. Uma coisa ou outra. Está aqui. Um é verdadeiro e a outra é falsa. Portanto, tem o verdadeiro. Ou Black Friday em agosto, ou o carro flex pode ser abastecido com etanol. Nesse caso, a mesma coisa. O verdadeiro é para uma das situações verdadeiras. Ou a moeda brasileira é o peso, ou a moeda argentina é o dólar. Então, ambas falsas. O resultado aqui é falso. Então, isso aqui é a nossa tabela verdade, tá? Para essa função ou exclusivo. Fizemos para e, para ou e para ou exclusivo. Já a negação, eu coloco a Black Friday é em agosto, a Black Friday não é em agosto. Ela é em agosto, é falso. A Black Friday não é em agosto, é verdadeiro. Então eu troquei, eu fiz só com o acréscimo do não, da palavrinha não, eu modifiquei a proposição de falsa para verdadeira ou de verdadeira para falsa. Então essa seria a operação de negação. Como nós mencionamos nas nossas operações lógicas dos slides anteriores, nós temos esses operadores, o e, o ou exclusivo, que a gente mencionamos num dos slides, e a negação. Nós vemos aqui o operador e, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Nós vimos isso aqui nos slides anteriores e nós usamos verdadeiro e falso. Aqui nós usamos os zeros e o 1. 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Mesma coisa com o operador ou. 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1 e 1 ou 1, 1. Isso aqui também, nós também utilizamos no slide anterior, onde nós falamos sobre a lógica. E esse aqui, com zeros e uns, é a nossa álgebra booleana. Mas falamos do bit como número, o bit como lógica, e agora vamos falar o bit como texto. E já começamos a entrar na ideia de codificação. A codificação aparece bem aqui. No caso, codificação do Windows, que envolve o ASCII 2, o ASCII II, ASCII I também, como algumas pessoas podem utilizar, mais caracteres internacionais. Forma aqui uma tabela como esta aqui, onde eu tenho uma sequência de números, a sequência de números correspondente a um símbolo. Então eu tenho aqui o 007, tem um símbolo associado, 050, o 2, o 055, o 7, e assim sucessivamente. Nós temos o U154, como sendo esse U com 2 pontinhos em cima, e temos também o U085 aqui. Esses caracteres aqui a gente consegue ter, né, a correspondência. Porém, né, tem um comentário aqui, uma observação. Existem muitos outros códigos diferentes ou padronizações de códigos. Daí a confusão que ocorre, muitas vezes em e-mails, somente com relação aos acentos. Às vezes a gente coloca uma palavra com um destaque, né, um sublinhado, e quando nós lemos esse e-mail no Gmail, tudo bem. Mas quando lemos esse e-mail num outro software de leitura de e-mails,
nós encontramos ali alguns caracteres estranhos. Às vezes eu evito pinhar, colocar negrito, ou mudar até o tamanho do caractere para evitar esse problema. Aqui nós temos mais padronização de caracteres que permite nós codificarmos, né, diferentes caracteres, diferentes números, letras. Há uma organização internacional para padronização, o ISO, Organização Internacional para Padronização, e temos o ISO 8859-1, também conhecido como Latin 1. Ele permite um mapeamento, né? Existem 191 caracteres gráficos, nenhum de controle. Então, são 191 caracteres gráficos que nós temos. E para esse conjunto de caracteres gráficos tem como utilidade o processamento de dados e de texto, também para a troca de informações. E temos logo em seguida o Unicode. São 3 características que precisam ser atendidas quando nós falamos em codificação, e especificamente aqui no Unicode, que é uma padronização universal. Note aqui a palavra universal. Essa palavra universal, ele implica no atendimento aos idiomas do mundo inteiro. Essa é a ideia. Esse universal é mundo inteiro. Atendimento aos idiomas do mundo inteiro. Também tem uma característica que precisa ser atendida no Unicode e no ISO também, mais especificamente no Unicode, que é a uniformidade. Os códigos precisam ter largura fixa para acesso eficiente e exclusivo. A sequência de bits tem apenas uma única interpretação em códigos de caracteres. Necessário isso, uma única interpretação. Se tiver mais de uma, vai resultar em confusão. Dependendo do seu navegador, do seu software, do seu sistema, você vai entender uma sequência de bits como um determinado caractere, e enquanto que o outro vai entender como um outro, completamente diferente. E no final, quando houver uma interação entre os sistemas em máquinas diferentes ou softwares diferentes, vai ser uma confusão completa. A série Unicode está aqui, a UTF, né? Unicode Transformation Format, e também a UCS, que é esse conjunto universal de caracteres. A UTF-7 ela está obsoleta. A UTF-8, codificação 8 bits, variável, ela é variável, compatível com ASCII, mais popular, usada aqui em e-mails e na web. A UCS2, 16 bits fixos, mas é obsoleta, está aqui obsoleta, assim como a UTF-7, CS2 é obsoleta. E a UTF-16, essa 16 bits variável, entre aplicações Windows, Java e NET, está presente aqui entre essas aplicações. Vamos falar agora sobre digitalização. Aqui a definição está logo em seguida, né? Processo de conversão da informação. Então, eu vou digitalizar, eu vou converter a informação de analógica para binário ou digital. Então, eu tenho intensidade, então eu tenho um contínuo, eu associo a esse contínuo um número real, tem infinitas possibilidades, tem uma complexidade muito grande. Precisa, para o processamento, haver aqui um processo de conversão da informação, como está aqui, valores binários, dígitos, números inteiros, aqui o subconjunto, né, dos números reais, os números inteiros, que é o subconjunto já finito, né? A amostragem, em que consiste a amostragem? Esse tempo discreto aqui seria intervalos de tempo iguais. Então, tempo discreto seria, temos um exemplo, a cada 1 milissegundos. A cada 1 milissegundos acontece alguma coisa. Acontece uma amostra, né? Ou efetua-se a quantização, que é a correspondência de uma quantidade analógica
com uma sequência de bits. Então, a quantização é a correspondência de uma quantidade analógica com uma sequência de bits. E essa quantização ela ocorre a partir da amostragem. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, eu tenho a minha amostragem, que vai levar à quantização. Vantagens da digitalização, ela é tão necessária. Por que ela é tão necessária? Qual que seria a nossa motivação? Nós precisamos armazenar a informação, armazenar os dados, armazenar a informação, e precisamos, aqui está, dois desafios que a digitalização permite implementar, fazer acontecer: a preservação da informação fiel e idêntica, de tal forma que um indivíduo, ao ter acesso a essa informação, ele vai ter acesso à mesma informação que um outro indivíduo em outro local, outro lugar, do outro lado do mundo. E quando essa informação está trafegando ao longo do oceano, digamos assim, entre a América do Sul e a Europa, não vai haver uma distorção, uma perda, uma modificação e manipulação. Transformar dados derivados da percepção humana em informação que faz sentido a partir da percepção humana, permitindo a tomada assertiva de decisões. Então, essa manipulação, nós temos aqui os nossos programas ou algoritmos, né? E a gama de aplicações é imensa. Eu posso usar essa informação para ser manipulada de tal forma a ser, por exemplo, eu tenho uma sequência de palavras, né? E eu quero colocá-las em ordem alfabética. Aqui há uma manipulação. Eu desenvolvo um algoritmo que permite, ao ser ali implementado num programa, num computador, né, usando uma linguagem de programação, eu tenho a sequência das palavras segundo uma ordem alfabética. Eu posso fazer um software que analise quantos caracteres tem uma palavra, ou quantas palavras estão escritas num determinado texto, ou pegar as primeiras letras de cada palavra e passá-las para maiúsculo, ou colocar as palavras de maior destaque em negrito, coisas assim. É uma quantidade tão grande. Mas, falando ainda da transdução, né, ou da transformação do sinal real para um sinal amostrado e quantizado, agora temos aqui, né, o nosso processo de digitalização. Só que eu pensando aqui em termos de sinais, vamos imaginar aqui um sinal senoidal com infinitos valores entre 50 volts e menos 50 volts. Então ele está variando aqui ao redor do eixo zero aqui. Chega a partir do zero, chega no máximo de mais 50, passa pelo zero novamente, vai para o menos 50, assim sucessivamente. Um sinal, nós chamamos de sinal alternado, né? O sinal da rede elétrica é assim. Eu falei em volts, já pensando assim, tem uma grandeza física, e eu quero fazer a digitalização dessa grandeza. Eu quero obter uma sequência de zeros e uns que corresponda a essa grandeza. Simples assim. Então, a cada intervalo de amostragem, a cada intervalo, eu vou definir aqui intervalos de tempo aqui, tá? Servem aqui. Eu tenho um pequeno intervalo aqui. Depois eu tenho um novo intervalo idêntico. Eu acrescento. Digamos que eu coloque 1 milissegundo. Eu tenho aqui 1 milissegundo. Depois eu tenho 2 milissegundos, 3 milissegundos, 4, 5, 6. Vou dividindo essa linha aqui, traçando aqui os intervalos de 1 em 1 milissegundos. Isso nós temos agora a amostragem. E o nosso conversor analógico para digital, a cada 1 milissegundo, ele vai efetuar a conversão. Ou seja, ele vai gerar, vamos dizer assim, uma sequência de zeros e uns correspondente ao valor que nós temos aqui desse sinal. Estou exemplificando com um valor em volts, tá?
Então, o valor analógico ele passa a ser correspondente a uma sequência de bits. Então, tivemos a nossa digitalização acontecendo. Note que o sinal quantizado ele é muito parecido com o sinal senoidal, mas ele não é idêntico ao sinal senoidal, em hipótese alguma. Ele é apenas parecido. É um sinal amostrado e quantizado, como está aqui. Aí nós notamos que temos isso aqui, esse sinal quantizado, ele vai aparecer depois, né, após o processamento. Ele vai haver se eu pegar um sinal senoidal, processar ele e depois colocá-lo de novo, né, no mundo analógico, ele vai aparecer dessa forma. Então nós dizemos que houve uma perda de informação, mas esse sacrifício de perda de informação se faz necessário para que nós possamos ter o ganho do processamento, do armazenamento, e há uma certa tolerância, um certo critério, faz com que nós que seja aceitável essa perda, que é intrínseca ao processo de digitalização. Digitalização não de sinais agora, mas de imagens. Vamos mudar um pouquinho. E vamos falar de mapeamento em bits. Uma tela, se é uma tela de um monitor, de um televisor, como nós conhecemos, LCD no caso, em partes. São várias partezinhas e cada uma dessas partes é chamada de pixel. Nós estamos falando aqui em digitalização de imagens por mapeamento. Então nós vamos mapear, né, cada um desses pixels aqui de tal forma a atribuir a cada um desses pixels um valor digital. Nós temos aqui uma matriz, né? Temos coordenadas na memória do computador, né, do sistema de processamento da imagem, tem armazenado a posição no eixo X e a posição no eixo Y. Então temos uma certa sequência de bits que determina a posição do pixel no eixo X e temos uma sequência de bits que determina a posição do pixel no eixo Y. Isso está armazenado no computador. Então ele tem uma sequência, né, de zeros e uns, e cada uma dessas sequências determina a posição de um bit. E também associa a posição desse bit às características desse bit. Pixel, as câmeras digitais, megapixels, quantidade de quadradinhos que nós temos aqui, é a quantidade de megapixels que nós temos numa câmera digital. E as impressoras e scanners trabalham com DPI, 1 pontos por polegada. Arquivos de imagem do tipo bitmap, ou .bmp, são bem conhecidos. Eles têm a resolução é dada aqui pelo número de pixels por unidade de espaço ou área. Isso não só no bitmap, né, nos demais também, pensando aqui numa tela, né? E qual a resolução da tela ao lado? Uma perguntinha, né? Qual seria a resolução da tela ao lado? Especificamente dessa tela. Nós podemos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então são 27 por 13. Essa aqui seria a resolução dessa tela, 27 por 13. As telas em geral são 800 por 600, 1280 por 1024. Então nós temos uma densidade, né, de pixels bastante grande, de tal forma a dificultar, né, a identificação individual de cada pixel pelo nosso olho. Quanto mais próxima a quantidade de pixels for da quantidade de sensores internos, cones e bastonetes que nós temos em nosso olho, melhor. A imagem vai aparentar mais próxima do mundo real.
da imagem que os nossos olhos veem. E isso é extremamente relevante, não é? E os padrões de telas que temos são cada vez mais no sentido de aumentar essa quantidade, né? De 800, hoje em dia tem 1280, 600, 1024 e assim sucessivamente. Nós temos até Ultra HD e mais do que isso hoje em dia, né? É disponível hoje em dia nas lojas Ultra HD. Ainda na parte de digitalização de imagens por mapeamento em bits, bitmap, vamos falar um pouquinho dos arquivos de imagem do tipo bitmap, tipo .bmp. E a codificação de cores para cada pixel. Eu posso ter um pixel codificado por um bit apenas. Então, eu tenho duas possibilidades, o 0 ou 1, um bit, 0 ou 1. No caso, eu teria preto, imagem preto, imagem branco, puros. E isso é outro tipo que a gente vê no fax. Só tenho só essas duas possibilidades. Não tenho níveis de cinza e nem muito menos cores. Nesse caso aqui, é interessante a gente refletir um pouco qual seria o consumo de memória. Seria bem pouca memória necessária, né? Um consumo bem reduzido de memória. E a comunicação entre dispositivos, por exemplo, a rapidez seria elevada e o processamento mais elevado ainda. Porém, temos apenas o preto e o branco, somente. Agora, mas se cada pixel for determinado por 256 bits, então eu tenho 2 elevado a 8, que é 256, ou seja, eu tenho 8 bits, corresponde ao quê? A 1 byte. E tenho, então, os tons de cinza. Seriam os tons intermediários entre o branco e o preto. E se eu tiver 2 bytes, são 8 mais 8, 16. 2 elevado a 16, vou ter aproximadamente 64 mil cores disponíveis em cada pixel. Eu teria 64 mil possibilidades aqui. No caso, com um bit, teria duas possibilidades. Com um byte, 256 possibilidades de cores, vamos dizer assim. No caso aqui, vamos pensar em termos de tons de cinza. Mas aqui eu tenho uma paleta de cores e uma quantidade muito grande que daria uma fidelidade, né, uma visualização de imagem bastante legal. E 3 bits, aliás, perdão, 3 bytes, 1 byte para cada cor. Fazer a conta, 3 vezes 8, 24. E então, 2 elevado a 24 vai dar aproximadamente 16,7 milhões de cores. Isso aqui já fica bastante legal. Nós vemos aqui que quanto mais cores possível, disponíveis, né, para formar um único pixel, maior a proximidade com o mundo real. Então, o mundo digital e o mundo real, eles se aproximam aqui. Vamos exemplificar a questão da resolução, não só das cores, mas da resolução. É importante ter em mente que existe uma relação muito forte quando a gente fala em consumo de memória, em memória necessária para armazenar cada pixel, onde em cada pixel já tem uma quantidade grande de informação. Vamos falar disso agora de uma forma exemplificada. Vamos olhar aqui o número de pixels disponíveis para formar o detalhe. Aqui, olha aqui, tem esse quadro aqui inteiro. Ele tem 320 por 200. Eu tenho 320 colunas e 200 linhas. Então, eu tenho, se eu multiplicar aqui 320 vezes 200, eu vou encontrar uma quantidade de pixels dentro dessa área aqui, dessa tela. E se eu multiplicar pelas cores, no caso aqui 3 bytes, 24 bits, 3 bytes, 2 elevado a 24, vou ter 16,7 milhões de cores. Então, a cada pixel que eu tenho aqui, a cada um deles eu tenho essa quantidade de cores. Mas se eu olhar um detalhe aqui,
do jeito que está assinalado aqui. Nesse detalhe, a quantidade de pixels que eu tenho aqui na horizontal e na vertical é muito menor que a quantidade de pixels que eu tenho na tela toda. Portanto, a quantidade de informação que eu tenho é muito inferior. O resultado disso é uma imagem distorcida, quase irreconhecível. Olhando aqui, dá para nós vermos que é possível até visualizar um pixel. Aqui nessa imagem, como ela é 320 por 200, já dá para visualizar o pixel, cada pixel. E isso não é bom. Isso faz com que fique claro, né, que ocorreu uma digitalização da imagem. Mas quando nós tentamos dar um zoom, aqui numa imagem que já tem uma resolução reduzida, nós olhamos e vemos o quê? E não é possível ver os detalhes, o que está escrito na placa, devido à quantidade limitada de pixels que foi determinada lá na geração, né? Ou que veio já convertido via e-mail, via armazenado numa unidade de disco, você abriu lá no seu computador. Então você não consegue realmente distinguir aqui. Talvez uma palavra aqui, ela tem um pixel que já está ocupando os caracteres todos que estão aqui. Então não tem condições de ter a visualização da imagem aqui, o detalhe. Mas nós vemos claramente, né, a influência da quantidade de pixels. Se eu tivesse uma quantidade maior de pixels aqui, uns 4.000 por 2.000 aqui, eu teria, quando eu fosse fazer aqui o zoom desse detalhe, eu veria exatamente o que estava escrito aqui, até mesmo o desenho estaria aqui. É interessante isso, não é? E tem muito a ver com o processo de digitalização, com o processo de codificação, pela forma como nós dividimos uma tela em pixels. Então é isso aí. A gente está concluindo essa parte. Vamos falar disso novamente mais tarde, nas outras aulas. E na aula 1C, nós vamos ter aqui a evolução da comunicação homem-máquina. Espero que tenha sido interessante essa aula para vocês, tá? Ainda estamos esquentando os motores, é uma aula bastante básica ainda, mas tem alguns tópicos que nós tratamos hoje, que vão servir aí de base para as próximas aulas. Então, beleza, valeu pessoal, até mais.